Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio da série As 70 Semanas, baseado em Daniel capítulo 9. Nós começamos essa série fazendo um panorama do livro de Daniel e vimos que o livro de Daniel é dividido em duas grandes porções. A primeira porção é uma porção histórica, tendo o capítulo 2 como um capítulo onde há sim uma profecia, e esta profecia vai se repetir a partir da segunda sessão, do capítulo 7 ao capítulo 12, considerando o estilo apocalíptico do livro de Daniel. E aí então nós entramos no capítulo 9 e vimos que a primeira coisa que o Daniel faz é nos localizar historicamente quanto aos eventos do capítulo 9. E aí, por que os eventos? Porque nós temos dois principais eventos aqui no capítulo 9. A primeira é a oração de Daniel e o segundo evento é a explicação do anjo sobre o que está acontecendo. E aí então Daniel data estes eventos dizendo que isso aconteceu no primeiro ano de Dário, ou seja, entre o ano 539 e 538, considerando que nós estamos analisando o Antigo Testamento e a contagem é decrescente. Aí então o Daniel vai nos informar que ele entendeu pelos livros que o número de anos que o Senhor Deus falara que deveriam durar as assolações de Jerusalém, e ele falou ao profeta Jeremias, este número era de 70 anos. Então Daniel começa a orar. E aí o 70 é muito significativo, porque 70 é o período de vida de um rei, e aí o rei e o reino devem ser entendidos como uma coisa só. Então Daniel entende que o fim da Babilônia é também o fim do cativeiro babilônico. E era chegado o tempo de Deus cumprir a sua promessa, apesar de terem passado 67 anos e não 70. Então, o Daniel entende isso, ele entende o porquê o povo estava no cativeiro, porque eles negligenciaram a lei de Deus e o período em que eles deveriam sofrer no cativeiro era o período correspondente à sua desobediência de não ter guardado os sábados da terra, lembrando das semanas anos. E aí a cada 6 anos, no sétimo, a terra deveria descansar, e isso deveria durar durante um tempo até chegar ao 50º ano, onde seria o ano do jubileu. Daniel entende isso e ele faz uma oração. E a oração de Daniel é curiosa porque não é uma oração onde Daniel vai dizer para Deus: Deus, olha, já se passaram 67 anos, faltam apenas 3, o Senhor poderia antecipar isso. Muito pelo contrário, a oração de Daniel é uma oração de confissão, onde Daniel reconhece a justiça de Deus no cativeiro da Babilônia. E aí então nós terminamos o nosso último episódio com a seguinte pergunta. O Daniel entendeu que o cativeiro estava chegando ao fim, mas não estava chegando ao fim o exílio, porque Deus lançou do seu povo por todas as partes da terra, por todas as nações. E essa é a questão da oração de Daniel. Daniel vai orar pedindo a Deus para promover um novo êxodo, que ele faça com que o povo retorne do exílio, porque o retornar do exílio não iria acontecer com o fim do cativeiro babilônico. E então ele vai pedir a Deus: Deus, o Senhor precisa perdoar-nos, porque nós pecamos contra o Senhor, e sempre Daniel está assumindo uma postura sacerdotal, onde ele reconhece que também é um pecador e que ele também, juntamente com o povo, se afastou do Senhor. E então ele vai dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados e faz com que a gente retorne, que o exílio acabe. E aí há uma diferença entre o exílio e o cativeiro, e é isso que Daniel entende, e é isso que nós vamos tratar hoje. Então vamos para o nosso episódio.
nosso episódio hoje nós vamos tratar justamente dessa questão aqui do exílio, que é diferente. Qual é a diferença entre exílio e cativeiro? É esse exílio que vai promover a oração de Daniel. Daniel vai orar justamente porque ele reconhece que há um exílio do povo. E lembre-se, Daniel está olhando para o livro de Jeremias e também para o Pentateuco, que são os livros de Moisés. E aí então, se Daniel está olhando tanto para Jeremias quanto para o Pentateuco, o que nós precisamos entender aqui nesta fala de Daniel? Nós precisamos entender a questão dos exílios que aconteceram no Antigo Testamento e que o exílio babilônico tornou-se então o grande exílio. E isso vai mover a oração de Daniel para que a gente também entenda, e aí a gente entendendo a questão do exílio babilônico e os exílios que aconteceram, nós vamos entender também a questão das 70 semanas. E aí é fundamental a gente entender isso, porque você se lembra que eu introduzi nosso episódio falando sobre os eventos do capítulo 9. E dois são os grandes eventos do capítulo 9. A oração de Daniel e a resposta de Deus através do anjo. Então nós temos a oração de Daniel, Daniel orando, pedindo perdão, fazendo a confissão dos seus pecados. E esta oração é promovida pelos 70 anos que Daniel entende. E nós temos a resposta de Deus, que são 70 semanas para Daniel. Então, precisamos entender esse primeiro 70 para a gente entender este segundo 70. E vamos então caminhar aqui em nossa aula hoje, em nossa exposição, sobre essa questão do exílio que acontece no Antigo Testamento. Tá. E aí, qual é a definição teológica para a questão do exílio? Porque exílio é o fato de ser arrancado da terra, da sua terra. Mas qual é a questão teológica? Em termos teológicos, o exílio é a experiência de dor e sofrimento resultantes da consciência de que existe um lar ao qual se pertence, porém a pessoa está impossibilitada de voltar para lá no momento. A pessoa, ela sabe que existe um lar. Ela reconhece a existência do lar, mas ela está impossibilitada de voltar para este lar nesse momento. A experiência, é essa experiência vivida pelo exílio em termos teológicos. Existe uma casa de onde nós fomos expulsos. E o Senhor, então, vai promover um retorno para casa. O que Daniel está pedindo? Daniel está pedindo a Deus para poder retornar, para que o povo retorne à sua casa, para que o povo retorne para o verdadeiro lar. E ele sabe que eles estão impossibilitados de voltar. O lar, aqui na visão de Daniel, seria então a terra de Canaã. É muito mais do que a terra de Canaã. Porque o Daniel sabe que o povo vai voltar para a terra de Canaã. E o cativeiro babilônico vai chegar ao fim. Mas o exílio não chegará ao fim com o fim do cativeiro babilônico. Então vamos tentar entender isso à luz dos exílios que aconteceram nas Escrituras. E aí a gente precisa entender os exílios que aconteceram ao longo das Escrituras. Vamos ver isso então. O primeiro exílio que acontece no Éden, que é um arquétipo dos exílios subsequentes. Deus criou uma casa para a gente. E nós temos essa vontade, essa necessidade de ir para casa. Você pode gostar de viajar, mas você vai sempre desejar voltar para o seu lar. Independente de você viajar para um hotel extremamente luxuoso
ou para uma choupana. Independente da casa, da cama ser uma cama extremamente agradável ou uma rede, você vai desejar voltar para casa. Esse é um desejo que nós temos. Nós procuramos uma casa. Desde o momento em que nós fomos expulsos do jardim, nós estamos à procura justamente desta casa. E esta é a razão desse nosso desejo. E a gente pode olhar isso nas Escrituras e entender o seguinte: quando Deus criou o mundo, ele cria um lugar onde ele coloca o homem, que é o jardim no Éden, ou o jardim do Éden. E a grande questão é por que Deus cria um lugar onde ele vai colocar esse homem? Porque o Éden não é a casa do homem, o Éden é a casa de Deus com os homens. Por isso você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a porta de saída. O homem poderia sair, deixar aquela casa quando ele quisesse. Porque o relacionamento não seria um relacionamento baseado no amor se o homem estivesse obrigado a permanecer no relacionamento. Então, Deus cria uma porta de saída para o homem, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, então, o homem come desse fruto. E o capítulo 3 é um capítulo sombrio, porque é justamente um momento em que o homem come desse fruto. E aí Gênesis 3 vai falar desse tempo. E aí, ao comer, os olhos se abrem e Deus vem. E Deus pune, julga o homem. E há algo muito interessante aqui em Gênesis capítulo 3. Eu quero chamar sua atenção para o versículo 24. Que diz assim: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsa esse homem, ele lança esse homem fora do jardim, porque a punição do pecado é o exílio. E nós vamos perceber isso ao longo das Escrituras, que todas as vezes que Deus vai punir o pecado, ele exila o seu povo, ele lança esse povo fora da terra, fora do lugar onde há comunhão com Deus. E aí, então, o Daniel entende o porquê que o templo foi destruído. O templo foi destruído porque o templo era a casa de Deus. Então Jerusalém era o lugar de habitação de Deus com os homens, com o seu povo. E aí então o povo pecou e Deus lançou esse povo fora. Tanto que ao longo da oração nós vamos ver Daniel repetidas vezes dizendo a tua casa, a tua casa, a tua casa. Porque a morada de Deus com o seu povo era Jerusalém. Agora esse povo foi lançado fora. E aí, voltando lá para a questão do Éden, Deus lança esse homem fora do jardim. E esse homem vai peregrinar pela terra. E ele vai caminhar para o Oriente. E quando Caim mata Abel, é interessante o capítulo 4 de Gênesis, porque o Caim, depois de confrontado pelo Senhor, ele vai para o Oriente. É como se o homem estivesse caminhando cada vez mais para distante do Senhor. E aí então, o casal é condenado a viver como peregrinos sobre a terra. A humanidade é condenada a viver como peregrinos e eles não encontram um lar, eles não encontram uma paz, eles não encontram uma casa. Eles estão sempre à procura de uma casa, sempre à procura de um lugar onde eles pudessem se encontrar com a verdadeira harmonia. E muitas vezes, de forma inconsciente, eles estão procurando esta casa. Paulo vai tratar isso no seu discurso lá em Atenas, quando ele vai dizer que nós estamos muitas vezes tateando, tentando encontrar a Deus, se bem que Deus não está distante de nenhum de nós. Mas há também
depois da descrição de Gênesis, há um novo êxodo, já no final do livro de Gênesis, quando o povo é forçado a descer para o Egito. E o que acontece ali é uma punição para os pecados familiares. Você tem Abraão errando, Abraão mente, comete adultério, ele tem um filho com Agar. Você tem Isaac caminhando nos mesmos caminhos do seu pai, fazendo a mesma coisa que o seu pai, mentindo. Você tem Jacó, e aí Jacó e os seus filhos são extremamente maliciosos. O Jacó engana o pai, é enganado pelos filhos. Há pecados dentro da família. E aí a descida para o Egito é uma punição pelos pecados familiares. E aí você tem então o Jacó descendo para o Egito, e aí o texto de Êxodo, capítulo 1, o versículo 1, é uma continuação do livro de Gênesis, né? E aí o autor de Êxodo vai dizer assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. E você vai perceber que na história de Jacó as intrigas são sempre familiares, os pecados são dentro da família, mas há uma evidência, há sempre uma menção à família na história de Jacó, que vai passar pela história de José. Sempre essa referência à família. Só que nem sempre o homem está consciente dessa questão do exílio. Você tem, por exemplo, o Moisés, que é o menino que nasce para ser o libertador do seu povo. E ele é levado para a casa de Faraó. E o Moisés, então, vai sentir-se um peregrino, um exilado, depois que ele foge do Egito. E aí nós temos lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, o versículo 22. O versículo 21 fala sobre o casamento de Moisés com a Zípora. E aí o versículo 22, que é uma continuação do versículo 21, vai dizer assim: que Zípora deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O Moisés tem essa noção de exílio, mas a noção de exílio de Moisés não é a noção de que no Egito ele é um exilado. Porque o Moisés nasceu no Egito. E ele é um peregrino, e ele deveria ter essa consciência de que ele já era um peregrino no Egito, mas ele não tem essa consciência no Egito. Quando ele é forçado a sair do Egito, então ele tem essa consciência. É como se houvesse um start. Ele tem a consciência de que ele é um peregrino, que ele está peregrinando. E aí, então, fica fácil Moisés trazer o povo para o deserto e fazer com que esse povo entenda que no deserto eles são peregrinos. Eles estão peregrinando pela terra. Só que há uma nova geração que nasce no deserto. Então, há sempre a questão dos peregrinos. Os peregrinos estão aí. O Moisés, ele vai entender que ele é um exilado, um peregrino também. Continuando a questão dos exílios que acontecem, e aí vamos ver como o Antigo Testamento apresenta para a gente esses exílios. Você tem o exílio do Éden para o mundo, e aí eles saíram do Éden para o mundo, e você tem um Abraão como o reflexo daquele que é o peregrino. E ele é até chamado de forasteiro, de peregrino na terra. E ele peregrina pela terra de Canaã. Nós temos o exílio lá de Canaã para o Egito, quando os filhos de Jacó descem para o Egito, e aí você tem Moisés como a figura do peregrino. Você tem, obviamente, você tem o José, que é o primeiro a descer para uma terra estranha, mas a figura do peregrino é a de Moisés.
Aí você tem o exílio de Canaã para o mundo em 722, quando a Síria derrota o reino do norte, o reino de Israel. Você tem as tribos que são dispersas e que são chamadas na teologia de as tribos perdidas, mas você sabe que essas tribos não se perderam, as tribos continuam aí. E você vai ter no Novo Testamento a tribo de Aser, ou Azer, você vai ter as tribos de Manassés, a tribo de Efraim. Então, as tribos continuaram, mas elas são chamadas de tribos perdidas, porque houve este exílio de Canaã para o mundo. E aí então Efraim, que é o primogênito por quem Israel é chamado, Efraim torna-se o peregrino, exilado pela terra. Em 586 você tem o exílio de Judá para a Babilônia. E eles são levados para a Babilônia e Judá é o peregrino. Mas o cativeiro da Babilônia não encerra? Sim, o cativeiro da Babilônia encerra, mas não encerra o exílio. O exílio continua. Como é que a gente sabe disso? O Daniel entendeu pelos livros, e ele tem o que aconteceu antes dele e os escritos anteriores. Você tem todo esse complexo aí dos exílios que aconteceram ao longo da história da humanidade e ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. E aí nós temos os livros pós-exílicos ou pós-cativeiros babilônicos. E nós vamos olhar para o livro de Neemias e nós vamos perceber que esse livro é o reflexo de um peregrino. Nós vamos olhar para o livro de Esther, e o livro de Esther é o livro daquela que nasceu no cativeiro, nasceu no exílio e que não tem essa consciência. Ela sabe que existe uma terra, mas ela não conhece essa terra. Ela tem o desejo pela terra, mas ela não conhece, ela não sabe onde é essa terra, que terra é essa, ela nunca viu essa terra. Ela nasceu no exílio. E curiosamente, o livro de Esther é um livro que não tem nenhuma vez o nome de Deus. E a pergunta que a gente se faz é como um livro, e por que um livro que não tem o nome de Deus está na Bíblia? Porque esse é o livro de todos nós. Todos nós somos como a Esther. Todos nós nascemos no exílio e desejamos voltar para casa. E lembrando que a casa é o lugar de encontro com Deus. Nós desejamos este ver a face de Deus. Nós desejamos essa proximidade, essa aproximação. Por isso, muitas vezes, o nosso espírito é um espírito agitado, inquieto, que deseja ir para um lugar que ele não sabe qual é. E aí a gente fica com aquela sensação, poxa, eu queria ir para um lugar. E você viaja para vários lugares, para vários países, lugares bonitos, e você não encontra um lugar onde o seu espírito consegue realmente descansar, porque o lugar que você procura está na nova casa, na nossa casa, a nossa casa com Deus, porque todos nós somos como Esther, estamos vivendo o exílio e desejamos voltar para casa, desejamos ir para casa. E aí então, nós temos aqui os exílios que aconteceram, o Éden, Canaã, de Canaã para o mundo, de Judá para a Babilônia. O Daniel então entende que o fim do cativeiro não significa, não representa o fim do exílio. Mas quem pode pôr fim ao exílio? Se o fim do cativeiro não é o fim do exílio, quem pode pôr fim ao exílio? E aí Daniel entende que o Senhor é aquele que pode pôr fim ao exílio. Vamos entender isso nessa segunda parte da oração aqui de Daniel.
do versículo 15 ao versículo 19, nós lemos assim: Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Esta é a segunda parte da oração de Daniel e é uma oração belíssima. Se na primeira parte Daniel reconhece a justiça de Deus, agora Daniel vai apresentar o seu pedido. O que Daniel quer realmente? O que ele está pedindo ao Senhor? E aí, para fazer o seu pedido, Daniel vai se lembrar da história. Ele faz um prólogo histórico. Ele se lembra que Deus tirou o povo do Egito. Lembra que nós dissemos aqui algumas vezes? Daniel está olhando para Jeremias, Jeremias está olhando para Moisés. Então, consequentemente, Daniel está olhando tanto para Jeremias quanto para Moisés. Ele está olhando para os dois. E ele, olhando para Moisés, ele vai ver, então, o que Deus já fez neste exílio, quando o povo foi levado de Canaã para o Egito. E então ele vai dizer assim: ó Senhor, o Senhor tirou o povo da terra do Egito. O Senhor fez isso. Mas o Daniel também retoma o tema da justiça, porque quando alguma coisa ruim acontece, naturalmente nós começamos a questionar: por que isso? Isso não é justo. Como isso pode acontecer? Daniel vai dizer: Senhor, o Senhor é justo em todas as coisas, em tudo aquilo que o Senhor faz. No versículo 7 do capítulo 9 de Daniel, o profeta vai reconhecer essa justiça de Deus. Ele vai dizer que ao Senhor pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, o ficar vermelho de vergonha. Daniel reconhece essa questão da justiça de Deus. E mais uma vez ele vai falar: o Senhor, é justo a punição. E a punição acontece por quê? Porque Deus está irado. Então afasta a tua ira e o teu furor. Nós temos dificuldade em ver um Deus irado. A gente tem muita dificuldade em entender essa questão da ira de Deus. Porque a gente acha que Deus é amor, e o amor de Deus é um amor da novela da Globo. E o amor de Deus não é um amor assim. O amor de Deus é um amor que é regido por sua santidade. Deus ama porque ele é santo. Deus ele julga porque ele é santo. Deus se ira porque ele é santo. Santidade é o maior atributo de Deus. Santidade é o único atributo de Deus repetido 3 vezes na Bíblia. Agora, olha aí a fala de Daniel. Senhor, o Senhor é justo. Mas então afasta a tua ira. Porque a santidade de Deus exige que ele se ire e tome uma atitude contra o pecador. Você vai se lembrar aí da história de Uzá. Davi está trazendo a arca de volta para Jerusalém. Ele está levando a arca para Jerusalém. Depois de anos que a arca ficou nas mãos dos filisteus, depois ela vai ficar ali no território de Israel, mas Davi está trazendo a arca agora para casa novamente.
E aí então os bois tropeçam e Uzá estende a mão e segura a arca. E no mesmo instante Deus mata Uzá. E a gente olha para esse texto e a gente fica se perguntando por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Que maldade é essa? Por que ele mata Uzá? A intenção do Uzá era uma intenção muito boa, mas havia uma ordem que ninguém poderia tocar na arca. A lama era mais limpa do que a mão de Uzá. Na verdade, a lama é mais limpa do que as nossas mãos. E então, o Deus pune porque a santidade dele exige justamente isso, que ele puna o pecado no pecador. E aí então, olhe novamente para o texto, por causa da tua justiça, o Senhor é justo em todas as coisas, mas afasta a tua ira e o teu furor. E a ira e o furor são motivados, e aí o por causa, dos nossos pecados e das iniquidades dos nossos pais. O que é que Daniel está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que os pecados cometidos pelo povo não são de agora. Não é algo recente. Os pais pecaram, os pais transgrediram a lei de Deus. E talvez o Daniel tenha a ideia aqui dos pais, os judeus mais antigos, mas talvez Daniel tenha a ideia que desde Adão a humanidade tem se rebelado contra Deus. Por isso Deus tem mantido o exílio. Ele expulsou o homem do Éden, ele expulsou o homem de Canaã. Deus tem mantido o exílio por causa dos pais que pecaram. Mas não só os pais pecaram. Ele vai dizer nossos pecados. Essa geração também se rebelou contra Deus. E exatamente por causa disso, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. Só que aí o Daniel está olhando para Moisés. E no capítulo 14, Moisés diz algo muito interessante que eu acredito que o Daniel está resgatando aqui nesse texto. O que acontece no capítulo 14? O Moisés tinha enviado os espias, e os espias tinham olhado a terra de Canaã, e 12 foram o número dos espias, e eles retornam, e Josué e Caleb dão um depoimento favorável à conquista da terra. Os outros 10 apresentam o fruto da terra e dizem, olha, é impossível a gente chegar lá. O que eles estão dizendo, com outras palavras, é nem Deus consegue fazer a gente entrar na terra de Canaã. Eles não confiam no Senhor. E aí então, Deus promete acabar, exterminar o povo. E Deus se ira contra aquele povo. E ele disse para Moisés, olha Moisés, eu vou exterminar esse povo como se fosse um homem só. E vou fazer de você um povo muito mais forte, muito mais poderoso do que este povo. Agora, olha aqui o que nós temos em Êxodo, no capítulo 14. O Moisés torna-se um mediador desse povo. E aí ele diz para Deus o seguinte, se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama, olha, uma pausa aqui, dá uma olhada aí no versículo 15 do capítulo 9 de Daniel, quando Daniel diz assim, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, o evento de Moisés, com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Moisés vira para Deus e diz assim, as nações antes ouviram a tua fama. Eles ouviram aquilo que o Senhor fez quando tirou o seu povo da terra do Egito. Percebeu a ligação que há entre a fala de Daniel e a fala de Moisés? Muito possivelmente Daniel está com um livro de números aberto nesse momento e ele
olhando para o Pentateuco, ele vai fazer a sua oração, resgatando esse prólogo histórico. E aí ele vai dizer assim: se matares, e aí o texto lá de Moisés, se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. E aí o Daniel vai olhar para esse texto e vai dizer: Senhor, as nações estão falando da gente, estão debochando, estão zombando de nós. Mas zombar deles significava zombar de Deus. Zombar do povo de Deus significa sempre zombar do próprio Deus. E aí o Daniel vai dizer assim: ouve a oração e as súplicas do teu servo. E ele pede um novo êxodo, que Deus possa agir de forma graciosa e poderosa como Deus agiu no passado. E aí por isso ele vai dizer assim: inclina. Lembra lá de Êxodo 3, o versículo 7? Deus vira para Moisés e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição, conheço o sofrimento desse povo, por isso desci, a fim de fazer esse povo subir para uma terra boa e ampla. Eu inclinei, eu vim. O ato de inclinar é justamente o descer. E aí Daniel está dizendo: Senhor, desce novamente, desce outra vez e ouve. Ao mesmo que Deus tinha feito. Eu desci, eu ouvi, eu estou descendo para resolver o problema do meu povo. E aí Daniel diz: Senhor, desce, ouve, Senhor, olha, vê. Aí Deus tinha dito lá em Êxodo que ele viu e ele ouviu. Daniel pede: Senhor, ouça e veja. Faça aquilo que o Senhor fez lá no Egito. O que Daniel está pedindo é um novo êxodo para acabar com o exílio. Faça o que o Senhor fez. E aí ele coloca a motivação. Não olhe para a gente, não olhe para as nossas transgressões. Lembra do salmista dizendo: se observares a iniquidade, quem subsistirá contigo, porém está o perdão. Então Daniel não vê mérito em si. Por isso, a sua fala é um reconhecimento de que não há mérito quando ele diz: lançamos nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças. Então por que ele lança a súplica? Por amor do Senhor. No versículo 17 ele tinha dito isso: por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Por amor do Senhor mesmo. E isso é a misericórdia de Deus agindo. Porque a misericórdia não é o fato de Deus olhar e sentir pena de nós. A misericórdia é o fato de Deus olhar e, por causa do amor dele mesmo, e aí o amor que existe entre a Trindade, e que nós temos muita dificuldade de entender isso, porque nós queremos ser o centro do amor de Deus e nós não somos o centro de absolutamente nada. Então, por causa desse amor que existe na Trindade, Deus estende gotas deste amor sobre nós. E isso é misericórdia. Ele nos inclui nesse relacionamento, nessa família bendita. Daniel entende isso e ele vai dizer: Senhor, nós não estamos confiando em nossa justiça, mas nós estamos confiando no Senhor. Confiamos nas tuas misericórdias e sabemos que o Senhor vai fazer por amor do Senhor mesmo. Não por amor a nós, mas por amor do Senhor mesmo. E ele conclui a sua oração dizendo assim: a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha o final do versículo 16. Ele diz assim: Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão em redor de nós. E ele termina a sua oração dizendo assim: a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Zombar do povo de Deus é zombar de Deus. E aí o que Daniel está fazendo é apresentando para Deus o livro de Números. Quando o Moisés vai dizer assim: se o Senhor matar esse povo, as pessoas vão dizer que o Senhor não conseguiu fazer o povo entrar na terra. O Senhor não conseguiu cumprir o seu juramento. Por isso o Senhor exterminou
esse povo? Aí Daniel vai dizer assim: Senhor, eles estão zombando de nós, porque nós caímos, mas zombar de nós significa zombar do Senhor mesmo. E aí então, cabe aqui uma pergunta. O que Daniel deseja? Ele deseja o fim do exílio. Essa é a constatação que nós fazemos. Olhando para todo esse contexto que o Daniel está apresentando aqui em sua oração. E quantas lições maravilhosas nos são apresentadas nessa oração de Daniel. Então, Daniel deseja o fim do exílio. Ele sabe que o cativeiro vai chegar ao fim. Por isso a sua oração não é uma oração de gratidão a Deus, porque o Senhor esteve durante 67 anos com eles. A oração de Daniel é movida por um desejo que o Daniel tem de que o exílio chegue ao fim, uma vez que ele entende pelos livros que o cativeiro está chegando ao fim, mas o exílio não. Então ele vai pedir para que o exílio chegue ao fim. E a grande questão é como isso vai acontecer. Porque o Daniel não sabe como essas coisas vão acontecer. Como chegará o fim do exílio? Daniel não sabe. Mas o Daniel pede a Deus o fim do exílio. E Deus então vai responder a Daniel. E a resposta de Deus está na fala do anjo. Nós vamos ver em nosso próximo episódio. A resposta de Deus são as 70 semanas. Mas como isso é possível? Como as 70 semanas são a resposta de Deus? Considerando que as 70 semanas falam de algo assim, de dificuldade, apresenta pra gente as dificuldades do fim dos tempos. Como essa pode ser a resposta de Deus para a oração de Daniel? É o que nós veremos em nosso próximo episódio. Obrigado por estar conosco até aqui. Que Jesus abençoe a sua vida e eu te vejo no episódio 5, falando sobre as 70 semanas. Que Jesus abençoe.